Então, olha só, é como se o próprio juiz falasse para quem está devendo: você não está devendo mais. Mas quem está sendo lesado, eu vou pagar do meu próprio bolso. E foi assim que aconteceu na cruz. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, nação paroleira, seja bem-vinda de volta mais uma vez para mais uma roda de parola inédita, parola de número 236, a segunda, dentro do novo tema, a carta que mudou o mundo. Nessa série nós vamos estar conversando sobre a carta de Paulo aos Romanos e todos os fundamentos que ela traz. E é um tema bem curioso que a gente está fazendo logo depois da série que a gente está fazendo, que a gente fez sobre Hebreus. Então, é um conteúdo riquíssimo. Se você está chegando agora no canal, eu quero desafiar você a você acompanhar a nossa série também de Hebreus, que é Nova Aliança em Cristo. Então, começando série nova hoje com um convidado especial, mas antes, o nosso salve para o nosso Mente Brilhante. Inclusive, está com uma luz especial diretamente do céu, né, cara? Você está iluminado hoje, hein, meu? Eu sou uma pessoa iluminada, por isso que eu sou Mente Brilhante. Lembrando que hoje o nosso digníssimo oráculo fugiu, né? Como sempre, colocamos na disciplina, por óbvio, né? Quando se diz sobre que não há um justo sequer, ele já traz uma condenação por si só, não? Mas sigamos aqui. O nosso oráculo, o nosso querido oráculo, sabe, se ele ganhasse, cara, por quilômetro rodado, certamente ele estaria milionário hoje, porque o que esse homem viaja pelo interior de São Paulo, acompanhando as suas muitas igrejas plantadas, é uma belezura, né, cara? Podia ganhar milhagem, ele não podia, não? Eu pensei que você ia falar se ele ganhasse pelas faltas aqui nos paroleiros, né? Aí Não, ele receberia bonificação. As faltas estão sendo todas descontadas no Lerite, isso você não tenha dúvida, tá tudo certinho já. Pandemias, queremos você aqui. E hoje, então, no lugar do nosso oráculo, temos um convidado mais que especial, aliás, um convidado interestadual, um imigrante, assim como eu, nessas terras de pé vermelho. Temos aqui o meu grande amigo Lucas Freitas. E aí, Lucas, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você aqui. Dá uma palhinha pro pessoal. Como é que você fez para chegar aqui hoje? Fala pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui parolando com vocês. Eu que sou um entusiasta, né, das parolas, desde que conheci o nosso amigo Arthur aí, estou seguindo em todas as redes sociais vocês. E hoje é um motivo de muita honra de estar aqui com vocês. Na realidade, eu vim para ouvir, né? Vim para ouvir aqui, para ser um ouvinte, aprender um pouco mais com vocês. E nós estamos aqui em São José dos Pinhais, né, juntamente com o Arthur. Nós estamos congregando na mesma igreja, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul, aqui, ó. Tô até com uma cuia de chimarrão aí, para mais bate. E estamos aqui, né, em São José dos Pinhais há 4 anos, né, casado com a Cassiele, minha esposa, 2 filhos, e servindo a Jesus com toda a minha juventude, tudo que eu posso dar para Ele, né, minha vida, minha família. Então, estamos aí para fazer o que Ele quer que a gente faça. E Maravilha. como que é congregar com o Arthur? Porque faz tanto tempo que a gente não congrega junto que a gente recebeu um livramento, né, aqui em São Paulo. Como que é? Porque aqui ele já dava muito trabalho. E aí? Se você falar que ele é tranquilinho, você não pode pecar, hein? Pela misericórdia que Deus teve na minha vida, a gente Pronto, não está na mesma supervisão. Deus já me livrou disso. Então, aí, tá vendo? Deus é bom em todo tempo, né? eu só. Mas o pouco tempo que a gente se reúne junto ali, sempre tem uma conversa muito boa, né, sobre o reino de Deus, as coisas que Deus tem proposto no nosso coração. Então, eu sou bem agraciado aí pela amizade do Arthur. E agora a gente também está andando mais perto através dos ministérios dos homens, né?
a gente tem aprendido junto um com o outro aí, e ao contrário do que você comentou, é uma bênção, tá andando com o nosso Arthurzão aí. Vamos lá. Meninos, depois deste momento maravilhoso, essa rasgação de seda incrível, né? Eu sou muito feliz de poder conhecer vocês dois. Lucas, só para você entender, eu acabei de que não contando para você ainda no off, eu sim, e o Paulinho, a gente se conhece desde 2004, cara. Então lá se vão 21 anos praticamente de amizade aí. Um ferro afiando o ferro, a gente afiou tanto o Ilcinho já que já está até apontado ali já o lápis, ó, tá tudo certinho, né? Vamos lá, meninos, vamos ao que interessa, que é a nossa carta de Romanos. Na parola passada, a gente começou com uma parola citando não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. E eu confesso para você, Will, que eu assisti mais umas 2, 3 vezes aquela parola e eu gostei muito das conclusões que a gente acabou chegando. Mas, dando sequência aqui no texto, nós vamos avançar aqui nos capítulos 2 e 3, até a metade, mais ou menos, né, do capítulo 2 e 3. E a gente tem um trecho aqui da carta, e é sempre bom para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo pelo Spotify, pelo YouTube, pelas diversas plataformas, que originalmente não só a carta de Paulo aos Romanos, mas qualquer outro texto bíblico, ele não era dividido em capítulos e em versículos como a gente tem esse acesso hoje. Então, hoje, a gente olha o texto e, didaticamente, nós conseguimos, quem sabe, criar algumas sessões aqui, né? Capítulo 2, capítulo 3, mas, originalmente, o texto não tinha essas divisões, era uma carta só, e a gente faz, então, essa análise através desta grande palavra difícil, que é a perícope, né? Que é o parágrafo, é o trecho, o assunto principal. E a gente percebe o apóstolo Paulo migrando de um assunto para o outro e fazendo essa costura maravilhosa que é a respeito, então, do fundamento da nossa fé, né? E aqui neste trecho do capítulo 2 e 3, o apóstolo Paulo ele vai falar exatamente da devassidão do ser humano, vai falar que ele da natureza caída do homem e tudo mais. A gente sabe que aqui é o ponto de partida, né, Will, para tudo aquilo que Paulo vai escrever para frente, porque a primeira primícia que o apóstolo Paulo ele coloca aqui nesse texto é que, vou até resgatar uma fala tua da parola passada, é que não importa se você é judeu, se você é gentil, estamos todos juntos na mesma água de salsicha, né? É, exatamente isso. A gente tem que fazer só um recordatório aqui, né? Quando nós estamos falando sobre Romanos, ele é a carta mais madura do apóstolo Paulo. E aí, alguns estudiosos dividem a carta em sete fases, né? Então, a primeira é a introdução, cujo texto base é exatamente Romanos 1, 16, 17. Depois ele vai falar sobre a necessidade universal do evangelho. Não estou falando sobre a teologia do universalismo. Longe de mim, está amarrado. Não é isso. Mas ele vai falar que todos carecem da glória de Deus. Todos caíram da graça, né? Então, ou seja, não há um justo sequer. E aqui a gente começa um ponto importante, o porquê que muitas vezes a gente tem que a gente ouve pessoas utilizando de uma perícope para justificar outra. Então, assim, eu não posso utilizar, por exemplo, conheci o Lucas hoje e ele acabou de dar o testemunho que, pela misericórdia de Deus, ele te conhece, né? Mas vamos fora dessa brincadeira, vamos usar a palavra misericórdia. Então, assim, Lucas ele aceitou a Jesus, o Arthur aceitou Jesus, o Wilson aceitou a Jesus. Por que nós aceitamos a Jesus? Porque um dia nós fomos confrontados com a necessidade, porque todos nós éramos carecedores da graça, da glória de Deus. Agora, eu não posso hoje imputar ao Lucas que ele é um carecedor da graça. Não. Então, quando nós estamos falando do capítulo 1, verso 18 até o 3, verso 20, isso não se aplica mais para a nossa realidade. Isso aí é a palavra, o palavrão que você trouxe aí, que é a perícope. E aí ele vai... É tão lindo a forma como Paulo escreve, porque aí ele vai introduzir na sequência a justificação pela fé,
depois uma vida de santificação. Aí ele meio que dá um João Kleber assim, ele vai falar sobre a soberania de Deus, apontando para os judeus. Aí ele dá umas exortações, umas puxões de orelha e tal, e volta por uma questão mais de saudação e escatologia. Então, quando nós estamos falando sobre essa questão da água de salsicha, ou seja, todos estavam lá, significa dizer que todos nós, por conta de Adão, todos nós pecamos. Então, todos nós somos carecedores dessa glória, dessa graça, de uma vida de redenção, de uma vida de retorno ao Éden. Então, quando nós estamos olhando para Romanos capítulo 1, verso 18, até Romanos capítulo 3, verso 20, Paulo lhe está dizendo de uma forma sistemática, e eu vou usar isso aqui, já que o Paulinho não está aqui, provavelmente ele falaria dessa forma, porque Paulo utiliza de uma sistemática, de uma sistematização sobre a questão do universalismo. Ou seja, todos caíram. E aqui já é refutado de bate-pronto a questão sobre predestinação, onde os homens, uns foram predestinados para a salvação, outros não, porque todos estão na mesma condição. Então, o primeiro ponto que Paulo ele vai dizer aqui é, olha, sobre a condenação aos gentios, depois ele vai falar sobre a condenação aos judeus, e depois ele fala, meu amigo, tanto faz judeu, está todo mundo lascado aqui. E isso para nós é importante porque ele fala, não há um justo sequer. Agora, veja, quando ele está falando que não há um justo sequer, ele não está falando de Lucas hoje, não está falando de Arthur hoje, não está falando de Wilson hoje. Porque ele está falando exatamente do momento em que o homem havia caído. Então, quando nós fazemos essa leitura de Romanos, a gente tem que deixar isso muito bem claro. A perícope aqui, ela é importante para separar o momento que Paulo está introduzindo. Então, por isso, quando eu costumo dizer isso, que no evangelismo a gente erra, porque a gente vai falar para a pessoa que aceitou a Jesus, né? A gente fala assim, você tem que começar lendo João. E a bem da verdade, por mais que seja a carta do amor, para mim, na minha concepção, eu acho que a pessoa tem que ler Romanos. Porque Romanos é exatamente toda a sistemática do plano redentivo. Ele vai falar, olha, você estava carente da glória de Deus, você foi comprado e remido, agora você vai ter que viver uma vida de santificação e a gente não pode se furtar de falar de John Wesley. E, por fim, nós vamos falar que você foi enxertado, mas você não é a última bolacha do pacote, você não é a última Coca-Cola, porque você tem que entender que, na verdade, Jesus ele veio para o povo judeu. Só que aí a aliança davídica ela está suspensa, você, gentil, foi enxertado, recebeu dos benefícios disso. Agora vamos voltar para falar do povo judeu. Por isso que Paulo, não é o momento aqui, ele vai falar por 3 capítulos sobre a soberania dele. E aí vai ser divertidíssimo, e aí eu convido o Lucas também para, nesse dia, discutir sobre o tema soberania de Deus. É um tema bem, como eu posso dizer, bem complexo, né? Como eu falei, eu vim aqui mais para aprender com vocês, mas eu gosto bastante de falar em relação a Paulo, principalmente carta dos Romanos, que, como já foi comentado até, eu vi a parola passada, né, que Romanos é o Evangelho de Jesus segundo Paulo. E é interessante que nesses primeiros pontos ele coloca alguns grupos. Então ele está ali falando com os cristãos que estão em Roma, que anteriormente, quando os cristãos começaram a ir até Roma, e ali formaram um pequeno grupo de igrejas, logo depois, se eu não me engano, foi o imperador Cláudio, que ele vai estar tirando os judeus de Roma por mais ou menos uns 5 anos, e depois eles foram liberados novamente para entrar em Roma. E ali, nesse momento que eles estão voltando para Roma, os judeus, ali havia duas classes, né? Os cristãos judeus, que estão voltando novamente para Roma, e os cristãos romanos, que ficaram ali. E ali começou esse choque de realidade, porque os cristãos judeus estavam voltando, vindo com os costumes judaicos, e lá já tinha os cristãos que estavam, né, não tinham esses costumes judaicos, e aí começou esse embate,
né, em relação à lei e à graça, a lei e aquilo que seria o novo momento com Jesus. E é interessante que Paulo começa a escrever, né, e ele fala que os judeus seriam os maiores cobrados, porque se eles estavam se baseando, né, a salvação e a cultura em Jesus através da lei, eles seriam muito mais cobrados do que os demais. Porque até mesmo nós podemos ver aqui que quando eles se baseiam no sábado, em guardar o sábado, né, que para ser cristão tinha que guardar o sábado, eles comentavam, tinha que não, eles tiravam fora os gentios, e Paulo ele vem dizendo que nós somos, depois de Cristo, somos todos um único povo. E nós sendo um único povo, nós não temos mais os costumes que vieram após Moisés. Só que os costumes, eles não são necessários, mas não quer dizer que eles precisam ser tirados. Então, ali o apóstolo Paulo está dizendo: você pode continuar tendo o costume da lei. Você pode continuar, mas não tirando fora os nossos irmãos gentios que não tinham os tais costumes. E é muito interessante que vocês sabem muito bem como que a história vai se decorrendo, que quando Deus, né, apresentou a Pedro aqueles animais, ele mandou, né, mate e coma. E Pedro mesmo falando: Senhor, eu não vou fazer isso, que é impuro. E aí Deus fala para Pedro dizendo: não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Então ali ele já começa a mostrar para Pedro que a nova lei, através de Jesus Cristo, começa a rebanhar também costumes que os não cristãos, os gentios, os não judeus, estavam vindo com novos costumes que não necessariamente seriam pecado, mas eles poderiam estar aderindo eles no corpo de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo vai estar dizendo também, né, no capítulo 1, versículo 18, né, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e a justiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Aí no versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então aqui ele começa a puxar lá no início. Ele começa a falar desde Adão, como a gente sabe, que ele vai estar dizendo que Adão, ele foi a imagem de Deus que caiu no pecado. E a partir de Adão, todos nós nascemos em pecado, fomos destituídos da glória de Deus. Mas veio aí um segundo Adão, aquele que não pecou, aquele que não errou, e através do segundo Adão, nós não precisamos mais fazer as práticas da lei. Até eu estava vendo uma história que contava, né, que tinha a propiciação dos pecados, no momento em que as pessoas levavam o cordeiro, as pombas até Jerusalém para fazer o holocausto. E toda aquela preparação que eles tinham para estar fazendo, aquela propiciação, era através do sangue. Então, os judeus tinham para si, no seu pensamento, que a justificação, ela vinha do ato de dor. A justificação, ela vinha do ato de derramar sangue. E quando Jesus ele veio e derramou o seu sangue, embora eles tinham o antigo pensamento que era todo ano tinha que fazer aquele ato, eles ainda tinham em si aquele pensamento. Então eles acreditavam que tinha que sempre estar fazendo o ato de liberação de sangue para poder se purificar. E aí veio Paulo reforçando aquilo que eles tinham, retirando aquele pensamento,
que o ato de purificação de Cristo, ele era único, eles não precisavam mais daquilo. Tanto é que eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa verdade hoje, ela não veio da lei de Moisés, mas sim veio lá de Abraão, que foi pela fé que Abraão conseguiu alcançar a justificação de Deus. E um ponto muito interessante que eu ouvi, e eu replico isso, que a fé, ela, no nosso tempo, aqui no Ocidente, ela é muito relacionada a crer. E o crer, ele é algo mental. E a fé, ela vem da palavra fidelidade. Então, quando Abraão foi justificado pela fé, a fidelidade, ela é uma ligação que nós temos com Deus, como uma aliança. Então, hoje, eu sou fiel à minha esposa. O que eu fiz? Eu coloquei uma aliança para dizer que eu nego todas as outras mulheres do mundo para ficar com uma única e viver com ela em fidelidade a minha vida inteira. Então, quando Abraão fala que ele foi justificado pela fé, ele está dizendo que Abraão ele teve a fidelidade com Deus para deixar a sua terra dos seus pais, que era uma terra pagã, né? Porque o seu pai tinha muitos deuses, então ele saiu da terra dos seus pais, foi para um lugar que ele não conhecia. Pela fé, ele teve fidelidade a Deus. Então, a fé não é crer, porque crer é ligado ao nosso pensar. Eu acredito em algo. Mas a fé é fidelidade, é rejeitar tudo e todos para ficar com Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós temos que ter a fé e a vida de Abraão. Rejeitar tudo e todos para ficar com Jesus. Então, aqui ele está dizendo, nenhum de nós podemos se justificar por nós mesmos, e muito menos agora pelo sangue de cabras e cabritos e pombos. Mas o sangue de Jesus Cristo já nos purificou. Então, por isso que não há escravo, nem judeu, nem livre. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Então, esse livro é muito abundante em relação a nós entendermos como Deus se revelou através, né, dessas escrituras. Lucas, estava comentando aí sobre essa questão da fidelidade é uma escolha de abrir mão de todas as outras coisas. Eu achei legal esse gancho que você deu, porque quando o apóstolo Paulo está terminando o capítulo 1 aqui, começando o capítulo 2, ele vai falar de um comportamento perdido do ser humano, né, na sua natureza caída, e é exatamente isso, né? A partir do momento que o homem ele cai, ele perde a capacidade de abrir mão de uma série de coisas. É um livre-arbítrio mentiroso, é um livre-arbítrio errado. E aí, Will, eu queria abrir um parênteses contigo aqui, que dá para a gente, acho que, entrar um pouquinho nessa discussão, que é a respeito da liberdade. Né? Eu não quero entrar aqui em questão de livre-arbítrio, porque vai entrar em questões doutrinárias, que eu acho que não é isso que... Não é o caminho que a gente tem para hoje aqui, mas, de fato, o homem, na sua natureza caída, ele é incapaz de ser 100% livre. Ele se torna escravo das suas próprias vontades, né? Dos seus próprios desejos, dos seus próprios desígnios. E uma das coisas que o apóstolo Paulo vai falar aqui é que Deus abandona estas pessoas aos seus próprios desejos. Eu estava pensando aqui cá com meus botões, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas eu estava conversando com um rapaz aqui e a conversa foi na seguinte direção. Qual é o maior castigo que Deus pode dar ao ser humano? E aí eu lembro de uma fala tua, né? Que fala assim, que Deus não castiga ninguém, porque o Pai das luzes, tudo que é de bom, tudo que vem do Pai. Então, eu não creio dessa forma como você, né? Assim, aliás, eu creio da mesma forma que você crê, de que Deus não usa uma coisa, não manda uma coisa ruim, não manda uma doença, não manda uma fatalidade. Isso são coisas inerentes ao mundo, mas de certa forma Deus acaba utilizando essas coisas para converter o mal em bem.
mas de fato nos faz pensar que, quem sabe, a maior forma de correção do homem, de Deus para com o homem, é deixar ele à vontade com as suas próprias vontades, né? Não dá para a gente não falar de livre-arbítrio aqui, né? Porque, na verdade, quando nós vamos pegar esse texto que você está falando, é muito interessante, porque o que Paulo está falando, a partir do capítulo 1, no verso 18, é como se, bom, todos sabem que eu sou advogado de formação. O que Paulo está fazendo, na verdade, era como uma narrativa do julgamento. Então, o que acontece? Paulo está apresentando como ele fosse um membro do Ministério Público. Ele está apresentando uma condenação. E aí, quando ele está apresentando essa condenação, ele está dizendo o seguinte: quando ele diz que o Deus, ele deixou, ele abandonou o homem, a palavra abandonar aqui não é bem abandonar. A palavra aqui, ela vem no sentido de Deus, ele entregou o povo à sua obstinação. Ou seja, o próprio pecado do homem fez com que o próprio Deus se afastasse e aí o juízo viesse, né? Sempre o exemplo que eu dou quando eu estou na sala de aula é dar o seguinte exemplo. Você comprou que foi até que aconteceu comigo, né? Eu comprei uma caneta aqui para o meu iPad, né? A caneta custou R$20 e, por óbvio, não funciona, né? A minha esposa a minha esposa vira para mim e fala assim: você tem que ir lá e fazer. Não, eu sabia o que eu estava comprando e era impossível que uma caneta custasse isso. Mas o exemplo que eu dou é: eu comprei um telefone e veio na minha casa um tijolo. Então eu vou processar o Mercado Livre, Amazon, que seja. E aí o juiz ele vai julgar desfavoravelmente para a Amazon, para o Mercado Livre. O juiz é mau? O que ele fez? Do ponto de vista jurídico, o que ele fez? Ele aplicou a lei. Por quê? Eu fui beneficiado e eu agora vou ser indenizado. Para mim, esse juiz é bom? Maravilhoso, porque eu ganhei essa. O que Paulo está falando aqui? Paulo, quando ele vê a degradação humana, e aí a gente pode ir lá para Gênesis capítulo 6, nós vamos ver que o pecado chegou numa dimensão tão grande que o próprio Deus arrancou seus cabelos e disse: parou com a brincadeira, eu vou tirar o Espírito Santo daqui. Porque, assim, não dá, né? Isso é na Bíblia Revista e Atualizada por mim. Mas lá em Gênesis capítulo 6, você vai ver exatamente Deus falando isso, né? Então você vê que, na verdade, não é que Deus ele abandonou o homem. A degradação humana chegou de tal maneira que, se você parar para pensar, Arthur, lá em Mateus vai dizer que no final dos tempos será como os tempos de Noé, que se dava em casamento, se casava, a iniquidade vai aumentar. E nós já estamos vivendo isso. Agora, gosto, e assim, é o exemplo mais banal que a gente pode dar aqui, é a famosa participação da filha do Billy Graham, lá no talk show, que foi perguntado aonde estava Deus no massacre de Massachusetts, aonde estava Deus em tal lugar, e a resposta dela foi: na verdade, não onde estava Deus, vocês tiraram Deus desses lugares. Então, veja, quando entra a degradação humana, o homem, ele, por conta de ter caído da graça, de ter saído da posição que Deus tinha colocado de governo e domínio, agora esse homem, ele está fora do posicionamento que Deus tinha colocado no Éden. E porque ele está fora, agora esse homem com uma natureza caída, João 8,44 diz: vós sois filhos do diabo, né? E a Bíblia vai dizer lá em Colossenses 1,13 que existia um império sobre a minha vida, que era o império das trevas. Então, quem era o meu senhor? A quem eu era dono, né? Satanás. Então, assim, o que eu poderia experimentar? Somente de eu começar a adorar a criatura e não o Criador. Agora, a partir do momento que eu tenho essa percepção, Paulo está trazendo um nível de acusação, dizendo: rapaz, o nível de pecado, de iniquidade que você está, Deus tirou o pé. Então, eu não tenho como desassociar do livre-arbítrio, porque, na verdade, a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento. Então, como que ele cega o entendimento? Ele começa a apresentar para essa humanidade aquilo que Blaise Pascal vai dizer, que só existe uma pessoa
algo que é capaz de preencher o vazio dentro do coração do homem, Deus. Só que o que o homem ele vai fazer? Ele vai buscar através do sexo, ele vai buscar através... Eu gostei, e aí, Lucas, eu vou aproveitar essa tua explicação de fé, que eu nunca tinha percebido quando eu der aula sobre fundamentos da fé, inclusive sábado agora, porque achei tremendo esse esclarecimento teu, nunca tinha parado para refletir assim. Então, você pega lá a iniquidade, o homem agora, a ponto de Paulo dizer, olha, mudou até a natureza. Homem agora deita com homem, mulher com mulher. E aí começa a ter o quê? Aí, John Bevere, no livro chamado Kryptonita, ele vai dizer o seguinte, o homem agora se torna um idólatra. E ele começa a se idolatrar. Por isso que agora, daí dentro da cultura helênica, o homem está fazendo o quê? Rapaz, olha como o homem ele é bonito. E aí, existem alguns estudiosos que dizem da seguinte forma, que quando Paulo ele introduz essa questão histórica de Epicureu e também, enfim, todo o berço helenístico, ele fala o seguinte, olha, a bem da verdade o que está acontecendo aqui existe uma influência onde o homem agora ele é idolatrado, ele é adorado. Então Deus tira o pé. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque depois ele vem, e aí como o próprio Lucas ele mencionou, existe aí uma questão que vai ser voltada para a própria salvação e justificação. E aí eu não posso deixar de dizer Romanos capítulo 1, verso 16, né? Porque se o evangelho não fosse o poder de Deus para a salvação, estava todo mundo lascado. Então, um ponto muito interessante nesse texto em si, é que o apóstolo Paulo, quando ele começa a conversar, porque a carta, né, de Romanos, ele tem uma parte que ele conversa só com os judeus, os cristãos judeus, e outra que ele conversa só com os cristãos gentios. E depois ele junta tudo e fala, ó, todos vocês são um só povo. Quando ele começa a falar sobre a justificação, sobre as obras, né, eu tenho muitas citações que me vêm à mente, só não lembro quem falou. Então, quando eu não falo a referência, é porque eu não lembro quem falou. Mas tem uma história que elucida tudo isso, que fala quando uma pessoa, vamos supor, eu tô devendo pro Arthur, não, eu roubei o Arthur, né? Roubei um valor do Arthur ali e gastei o dinheiro e não tenho como pagar. E aí nós vamos até o juiz, como você comentou, e o Paulo ele comenta sobre Deus em dois aspectos que parecem distintos, mas são únicos, que é a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Olha só que interessante. Porque se a pessoa é misericordiosa, ela não é justa. Se a pessoa é justa, ela não pode ser misericordiosa. Aos olhos humanos, aos olhos da justiça humana. Mas como que esse teólogo ele introduz essa questão? Se eu roubar alguém e não tenho como pagar, e o juiz falar assim, Arthur, o Lucas ali tomou o seu dinheiro, ele não tem como pagar, então eu vou estar absolvendo o Lucas. Né? Ele não tem como pagar isso, então está absolvido. Ele está sendo misericordioso? Está sendo misericordioso. Mas está sendo justo? Não está sendo justo. Por quê? Não está sendo justo com a pessoa que foi roubada. Mas Deus, ele vem com uma percepção de justiça e misericórdia diferente. Porque quando eu, que sou ladrão, que não mereço a misericórdia de Deus, roubo alguém, né, que no caso aqui a gente roubou Deus, a gente está pecando contra Deus, ele vem e fala assim, o Lucas não tem como pagar essa dívida. Então, eu estou dizendo para o Lucas, você está absolvido. Mas quem foi lesado, eu restituirei. Então, olha só, é como se o próprio juiz falasse para quem está devendo, você não está devendo mais. Mas quem está sendo lesado, eu vou pagar do meu próprio bolso. E foi assim que aconteceu na cruz. Então, o apóstolo Paulo começa a entregar isso para o povo judeu, para eles entenderem que eles não têm condições mais de pagar a dívida que eles têm. Mas, através de Jesus Cristo, Deus tirou do seu próprio bolso e pagou quem estava sendo lesado. Então, aqui ele está começando a falar
que a gente realmente não tem como, né? A gente não tem condição de pagar a dívida, né? Os judeus não teriam condições de pagar a dívida dos seus pecados mais, porque eles já entenderam a realidade deles através de Cristo, que a realidade deles era muito maior do que simplesmente ir uma vez por ano em Jerusalém fazer os seus sacrifícios. Mas o seu pecado, como você comentou, o pecado estava tão alto, tão com um cheiro desagradável diante de Deus, que não era mais só apenas um sacrifício por ano, mas era um sacrifício que teria que ser consumatório, que teria que consumir toda a iniquidade do mundo, que ele levou sobre ele, né, todos os nossos pecados e o castigo que hoje nos traz a paz que estava sobre ele. Então ele pagou, Deus pagou tudo aquilo que nós deveríamos e nos gerou misericórdia, mas também gerou justiça, porque ele pagou aquilo que estava sendo proposto. Então, é muito interessante que a gente, olhando aqui em Romanos, né, começa a ver que Paulo, ele vai, através dessa carta, unir o povo, dizendo, os judeus não têm mais condições de pagar as suas dívidas diante de Deus, porque vocês já conhecem a verdade. Tanto é que se nós formos ler mais para frente, ele vai dizer, olha, vocês são mais julgados ainda porque conhecem a verdade. Porque antes mesmo receberam a lei e os profetas. E o povo gentil não recebeu a lei. Então vocês têm um peso maior ainda. Mas hoje vocês são um povo só. Hoje vocês são um. Então essa carta uniu a igreja de Cristo, que é nem judeu, nem grego, nem romano, todos nós somos uma só nação. Então é muito interessante que o nosso Deus é o único que consegue misturar a misericórdia e justiça em um só, e que hoje nós estamos aqui por causa da misericórdia e da justiça de Deus que ele fez através do seu filho Jesus. Cara, você me levantou uma bola bem bacana agora, que é assim, aí eu vou dar uma cutucada no Will aqui, até aproveitar o lastro de direito que ele tem. Uma coisa que eu achei muito legal nesse texto aqui, aliás, legal não, né? Curiosa, a puxada de orelha que Paulo dá para os judeus, que apesar de, vou roubar de novo tua frase, né? Estarmos todos na mesma água de salsicha, e agora juntando com o que o Lucas disse, né? Estamos todos nós na mesma condição, não importa mais da onde você vem. O Paulo aqui dá uma puxada de orelha no povo, dizendo assim, cara, mesmo vocês entendendo que somos todos iguais, por que é que raios vocês acham que vocês estão no direito de julgar as outras pessoas? E aí eu vejo que isso é um comportamento que talvez não seja só dos romanos, mas que talvez seja um comportamento que a gente pode trazer até para os dias de hoje, né? E aí eu vou agora tentar humanizar esse assunto aqui, tirar um pouquinho do campo teológico e tentar dar uma humanizada. Mas, Will, a gente percebe, por exemplo, dentro da igreja, às vezes, algumas pessoas com um comportamento dizendo a seguinte coisa, olha, sabe aquela oração do fariseu, né? Porque eu jejuo 3 vezes por semana, porque eu oro, não sei o quê, blá, 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 eu sou muito melhor do que esse aqui que está do meu lado, que não consegue nem levantar os olhos. A gente vê isso dentro da igreja hoje, no contexto da nossa vida, né? No corpo aqui, que muitas vezes as pessoas acabam se colocando num lugar de juízes umas das outras, porque acham que oram mais, acham que leem a Bíblia mais, acham que jejuam mais. Às vezes me dá a sensação, Will, que as pessoas não entenderam que ainda não é não que essas coisas não sejam importantes, elas são fundamentais, mas não existe um campeonato de pontos corridos, onde a oração vale 2 pontos, onde o jejum vale 3 pontos, onde a vigília vale meio ponto e por aí vai. Será que ainda, muitos de nós, cara, ainda nós estamos presos numa mentalidade religiosa e sem conseguir entender que, na verdade, está todo mundo no mesmo barco, cara? Já vou começar divergindo de você.
Ótimo, eu adoro isso. Você é pecador? Você é? Se você é pecador, então você não vai dar o reino dos céus. Esse aí agora, por exemplo, agora vai ter uma divergência boa aí teológica. Vamos lá. Divergência teológica? Luto contra o pecado, mas eu não vivo no pecado mais. Então você não é pecador. Ok. Até porque, se você pegar na Bíblia, Paulo, dentro da sistemática dele, ele chama todos de santos e justos. Né? Então, nós já começamos por... Estamos todos na luta contra o pecado. Cada um numa estação diferente, numa intensidade diferente, mas é isso que tirando essa questão, assim, a gente se coloca muitas vezes na condição de juízo uns dos outros, né? Sem entender que nós também estamos na mesma jornada e na mesma luta contra o pecado. Então, mas o próprio Cristo, ele fala que se eu julgo segundo a reta justiça. Então, a Bíblia não me proíbe de julgar o meu irmão. O que a Bíblia lhe diz é o seguinte: antes de eu julgar o Lucas, eu tenho que tirar a trave do meu olho. Ele não está falando o seguinte, cara, você não pode fazer isso. Até porque, outro dia, um jovem virou para mim e falou assim: você não pode me julgar, só Deus. Eu falei: você acha isso bom? Você quer que eu te explique sobre... Você quer que eu te explique o grande trono branco, o que é, o que você vai ter lá? Eu acho que é melhor ser julgado por mim. Mas veja, quando Paulo está falando aqui, Paulo está dando uma canela aqui, já que você é o capitão, né, da família, ele está dando na canela, e aí ele está dando um cartão vermelho para os judeus. Ele está falando basicamente para os judeus o seguinte: olha, presta atenção numa coisa, Jesus ele veio para vocês, e vocês o rejeitaram. Mas olha, ainda existe uma aliança, que é a aliança davídica. Então, assim, não é que vocês estão esquecidos, mas existe um pressuposto para que vocês sejam salvos. E aí, do ponto de vista escatológico, a gente sabe que vai chegar aquele dia que eles vão ter que dizer, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles vão ter que clamar pelo próprio Cristo. Então, o que Paulo está falando é o seguinte: ainda que vocês sejam a raça eleita, e aí nós temos que entender que Paulo está falando o seguinte: como Jesus ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, se você parar para pensar, Paulo sofre o mesmo paralelismo. Porque Paulo ele vai pregar para os judeus o rejeitam, e ele sacode as suas vestes e diz assim: ó, como vocês estão me rejeitando, então eu também rejeito vocês e vou para os gentios. E olha que interessante, né? Que Pedro, que em teoria era o mais, entre aspas, aprovado para pregar para os gentios, ele vai pregar para os judeus. E Paulo, que era o mais aprovado para pregar para os judeus, ele vai pregar para os gentios, né? Então, assim, já começa por aí. Agora, a gente tem que entender algo, e eu sempre cito isso aqui, que é o que C.S. Lewis ele diz: a base de todo pecado é o orgulho. Então, quando nós pegamos, e outro dia eu estava estudando sobre Diótrefes, que está lá em 3ª de João, um homem que ele era um inimigo da cruz, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses. Ele simplesmente, ele falava: ninguém entra na minha igreja se não passar por mim. E isso é invariável, por quê? Porque enquanto eu não entender, eu não tiver o nível de consciência de que eu vim para servir e não para ser servido, enquanto eu não discernir que, do ponto de vista bíblico, eu tenho que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, como diz Paulo aos Filipenses, quando eu ainda não discernir que eu sou um rupestre, eu sou um diácono, que eu sou um doulos, que são os 3 nomes em grego que Deus ele dá para o seu servo, enquanto eu não entender isso, eu vou me colocar numa posição de elite. E quando Paulo ele está falando isso, falando aos Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios capítulo 4, verso 1, ou 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, vai dizer o seguinte, que o ministro, e aí quando ele falou ministro, a palavra é rupestre. Rupestre significa aquele que rema embaixo. Ou seja,
eu e você fomos chamados para remar embaixo. E quem é que está no convés? O nosso capitão, que é Cristo. Eu sei que a música diz general, mas o rupestre aqui o nosso capitão é Cristo. Então, ele está dando a direção correta da gente seguir. Então, quando hoje nós vemos dentro do âmbito da igreja alguém se arvorando no direito de dizer que eu sou mais do que o outro, bem, Paulo ele foi o primeiro a dizer, olha, eu tenho por perda todas as coisas. A ponto de Paulo dizer o seguinte, olha, me imitem, porque eu imito a Deus. Né? E a palavra imitar aqui é no sentido de representar como um artista. Então, quando Paulo ele está falando aos judeus, ele está falando assim, olha, vocês não entenderam. Ainda que vocês sejam a geração eleita, e eu não estou falando daquele texto de 1 Pedro, ainda que vocês sejam a geração eleita, o povo escolhido, que vocês são de fato o povo escolhido, vocês estão decaídos também da graça, porque todos pecaram. Então não adianta vocês acharem que vocês são a última Coca-Cola do deserto, vocês não são. Porque da mesma forma, o povo gentílico não foi, vocês também não são. E quando você tem essa concepção do todo, e aí tomando o teu termo do farisaísmo, eu acho que isso daí, Arthur, ele se torna mais algo emblemático daquilo que Paulo ele vai dizer, eu esmurro o meu corpo, né? Para que eu pregando a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado, né? Eu achei fantástico, eu não estou aqui fazendo demagogia não, Lucas, eu achei fantástico essa tua definição, eu nunca parei para pensar da forma como você elucidou essa questão, até o próprio Rodrigo Silva, no seu livro Fé, um livro preto, dessa tala larga aqui, ó, ele dá uma distinção sobre isso, mas você falou de uma forma muito clara. Então, veja, eu poderia muito bem, dentro de uma arrogância, dizer assim, pô, o que o Lucas está falando? Né? Ao contrário, né? Isso é o corpo de Cristo. E aí, para encerrar aqui, um rapaz essa semana me escreveu aqui falando assim, eu acho que muitas pessoas atrapalham o meu ministério, eu oro a Deus para que eu possa fazer o meu ministério sozinho. Eu falei, rapaz, deixa eu te mostrar alguns textos. E quando eu mostrei para ele só do corpo e tudo mais, ele falou, eu tenho que aprender mais a Bíblia. Eu falei, eu acho que é isso que eu tenho que aprender. E parar de orar isso aí que Deus não vai te escutar. Então é isso, né? Eu acho que C.S. Lewis foi um homem muito sábio quando ele disse que a raiz de todo pecado é o orgulho, né? Isso é muita verdade, mas eu quero apimentar um pouquinho, né, comentando algo, que eu também gosto de fazer isso. Eu acredito muito, assim, que o povo judeu, ele não foi um povo escolhido para a salvação. Olha só. Mas Deus escolheu todos para a salvação. Eles foram escolhidos para proclamar a verdade. Eles foram escolhidos para receber Cristo e proclamar a verdade para as nações. Então, eles seriam aqueles que enviariam a mensagem para todas as nações. Só que, como nossa natureza é caída, a gente quer ficar sempre com a novidade para nós. Né? Aquilo que é bom é só para nós. Né? Tá com uma promoção no mercado lá que tá bom. Por que eu não vou falar para todos os meus vizinhos para que todos vão lá aproveitar a oportunidade, né? Então é isso que acontece. O povo judeu ele pensou que era exclusivo Deus para eles. Então quando Paulo ele vem, né? Quando Deus usa Paulo, né? Porque eu acredito muito que Paulo foi chamado por Deus exclusivamente para pregar aos gentios, porque Pedro não teria essa capacidade. Tanto é que deu todo esse conflito com eles ali, porque Pedro ele tinha algumas ressalvas em relação ao pregar os judeus, porque ele estava querendo converter os próprios judeus. Então ele tinha ressalvas de pregar aos gentios. Então quando a gente começa a ver dessa forma, né, que Deus ele veio para todos nós, mas os judeus foram chamados para anunciar as boas novas às nações. E hoje, através de Cristo Jesus, nós somos parte dos judeus, né? Nós somos parte da nação eleita, como foi comentado. E falando um pouco sobre a questão de julgamento, né? Eu também concordo ali com o nosso pastor, a mente brilhante,
Will, eu também concordo que não é o ponto de julgar os outros que Deus condena, mas é o ponto de nós fazermos igual a Bíblia fala, é colocarmos um jugo na outra pessoa que nem nós mesmos podemos carregar. Né? É sentar no trono de Moisés, né? Sentar no trono e dizer para as pessoas carregar um fardo que nem nós conseguimos fazer isso. Então, mas quando a gente julga pela própria palavra que sai da nossa boca, nós seremos julgados, né? E como comentou aqui, é o que os fariseus faziam, né? Então, essa que é a questão, porque quando a gente julga hoje, a gente julga com amor. Porque se eu comentar, vamos supor, algo que o João está fazendo para o Arthur, exclusivamente para ele, eu vou estar fazendo um julgamento que não seria da vontade de Deus. Mas quando eu pego e vou com o Arthur, junto com o João, e a gente comenta o que ele está fazendo, com amor, a gente está julgando em amor para que ele venha se converter dos seus maus caminhos. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando, aqui ele está fazendo um julgamento com o povo judeu e o povo gentil. Ele está julgando eles. Está trazendo à luz algo que ele estava fazendo de errado. Mas ele estava fazendo isso, então ele está se contradizendo, não pode julgar, mas ele está julgando? Não. Ele está julgando algo que ele mesmo sabe que ele não faria. Então, ele não faz distinção, tanto é que ele senta com gentios e senta com judeus. Né? E eu quero comentar um pouquinho nessa questão de sentar junto, né? Como o Arthur mesmo sabe, eu sempre fui assembleano a minha vida inteira, né? Então, eu não tinha barba, eu usava terno e gravata, sentava com os pastores, e eu tinha uma visão totalmente, né, na minha verdade, naquele momento, era uma visão certa. Mas quando Deus me convidou de sair no meio da Assembleia, que é uma igreja fantástica que eu amo, né, a minha igreja mãe, mas Deus me convidou a sair dessa realidade para uma realidade de comunidade, eu tive um choque de realidade. Eu tive um choque. Porque aquilo que eu achava que era errado, as outras pessoas estavam fazendo. Então eu me coloco no lugar do povo judeu nesse texto. Eu me coloco no lugar que a gente fica analisando aquilo que eu cresci e aprendi e vivi e fiz até o derradeiro da minha vida. Vem alguém hoje e diz que não precisa mais. Pô, o que é isso? Né? Então a gente tem que se colocar, eu tento sempre ler as escrituras, me colocando no lugar das pessoas que estão ali. Então dá para se colocar no lugar do povo judeu, né? Que a gente está numa realidade e começa a ver uma outra realidade. Só que Cristo é aquela uniforme graça de Cristo, né? A gente não sabe a profundidade, a largura, a dimensão, né, daquilo que Deus está propondo para nós como o reino de Deus. E eu vindo nessa realidade assembleana, raiz, que, né, como vocês todos já sabem, hoje eu vejo as pessoas que em outro momento a minha visão via como errada, e eu percebo Deus na vida daquela pessoa. Eu percebo o quanto Deus usa outras pessoas fora da minha realidade. Então, só faltava para o povo judeu essa clareza que Paulo entregou para eles. É que Deus está com os gentios, mas Deus está também com os judeus. Que aquilo que os judeus estavam fazendo não necessariamente iria salvar eles por inteiro, mas eles podiam continuar com a cultura que eles tinham. Até mesmo por honra, né? Honrar Moisés pelo que ele fez, né? Honrar a cultura judaica. Então isso é importante, a honra. Só que só porque eles honram não quer dizer que quem não honra não está fazendo certo. Então, eu acredito muito nisso e eu gostaria, né, se vocês quiserem comentar, mas é nesse sentido, nos colocarmos no lugar do povo judeu, mas entender que Deus tem revelações mais profundas do que Ele é fora da nossa bolha. Né? Então, a nossa bolha é onde Deus nos fez, nos criou, mas Deus nos chama para sair da nossa bolha e contemplar o que Ele está fazendo em outros lugares, em outras regiões.
né? Como a gente pode ver até mesmo na África, tem as pessoas da África têm um jeito de cultuar a Deus diferente da nossa. E eles estão errados? Ou nós estamos errados? Não, nenhum dos dois. Aí, aí o que você está falando é a multiforme graça, né? A multiforme graça. Você sabe, Lucas, que eu falo algumas parolas aqui, não sei se você já assistiu, eu faço um trabalho dentro do sistema prisional, né? E, inclusive, amanhã nós vamos fazer mais de 25 batismos no sistema prisional. E é muito interessante porque lá nós não pregamos, a gente não pode pregar a placa da nossa igreja. E a gente tem essa política, e é uma política mesmo, porque nós vamos lá para pregar o evangelho. Tanto que, muitas vezes, a gente pega algum detento que começa a falar algumas coisas e a nossa fala é sempre a mesma. Olha, eu não vim aqui para falar da doutrina da igreja tal, eu vim aqui falar do evangelho. E eu gosto de dar um exemplo sempre que não vou falar o nome da denominação, mas é uma denominação grande, que negou o batismo para um homem, para um detento. E o detento, muito chateado, virou para mim e falou: mas, poxa, por que eu não posso me batizar? E eu gosto muito de um pastor que ele está bem famoso na internet aí, o César Cavalcante, não sei se você já ouviu falar dele. Ele deu um exemplo outro dia que falou: cara, é isso. Sem eu saber, eu apliquei o que ele falou. E que foi basicamente o seguinte: uma mulher queria se batizar, o marido não queria ajustar o casamento, mas ele conta isso. Então eu posso falar porque ele conta, está na internet. E ele era pastor da Assembleia. Ele falou: não, você não pode. Aí a pergunta que ele fez, e deixou um nó na cabeça de todo mundo, foi: então tá bom, então se ela morreu hoje, ela vai para o céu ou para o inferno? Aí a resposta foi: ah, ela vai para o céu, porque ela aceitou a Jesus. Então por que eu posso negar? Então por que eu tenho que negar a água do batismo? Aí todo mundo ficou com aquela. Então, é bem isso, né? A multiforme graça do Senhor, eu. Quando eu aprendi a respeito disso, Lucas, eu de fato, de verdade, eu hoje, eu fiz a provocação com o Arthur aqui, porque a gente tem mais de 20 anos, né? É, que a gente se pega, fala besteira um para o outro, arregaça um outro, e tá tudo bem. E mas a bem da verdade é, quando a gente entende a multiforme graça do Senhor, a gente entende, e isso que eu acho mais bonito no Evangelho, é que o que salva não é a placa. O que salva não é a placa. Então, eu, nós fazemos um trabalho muito maravilhoso dentro do sistema prisional, mas, por exemplo, a Universal, e tem gente que tem a versão Universal, faz um trabalho lá dentro que é de dar inveja. Os caras vão no final de semana, por exemplo, esse final de semana eu vou num casamento. Sabe o que os caras vão fazer? Vão lá no CDP para carpir, pintar, e vai um mutirão deles lá. A minha igreja não faz isso. Então, você vê como a multiforme graça do Senhor ela é maravilhosa, né? Então, por isso que quando Paulo está falando dentro desses atributos, eu entendo quando você fala para ter a empatia de se colocar no lugar do judeu, mas a bem da verdade é que Paulo está trazendo um nível de consciência para o povo judeu, dizendo: rapaz, presta atenção, não é porque você é judeu que você vai passar na frente na fila. Você também vai precisar de Jesus e não tem como, porque é uma profecia, né? Jesus mesmo disse, né? Jerusalém, Jerusalém, quisera eu juntar você como uma galinha junto aos pintainhos, né? Mas você vai ter que chamar bendito aquele, enfim. Então, dentro desse contexto, eu vejo o amor de Deus, e a gente tem um amigo, o Arthur, eu e o Paulinho, que é o pastor Edson Teixeira, e ele tem uma frase muito maravilhosa. Ele diz assim: Deus é tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso, que ele permite com que você escolha até morar no inferno. Então, o que eu vou fazer a respeito, né? Não, e é exatamente, sabe, esse ponto, né, que você comentou, e se for pegar esse texto e trazer para a nossa realidade, os detentos, os drogados, ah, os que estão na prostituição, eles são os gentios. Só que muitas vezes a nossa religiosidade não nos deixa nos assentar com eles. Porque se você
Isso eu estou trazendo para a minha realidade, tá? Não da nossa, mas estou dizendo da minha pessoa, que eu sei, que eu conheço, né? As pessoas que eu amo. Então, é difícil hoje nós nos assentarmos à mesa com esse tipo de pessoa, por questão de julgamentos. Então, se a gente nos coloca nessa condição de estar mais ligados naquilo que Jesus nos ensina, essa carta de Paulo aos Romanos é um tapa na nossa cara hoje em dia. É nós irmos buscar as pessoas que hoje são os gentios, são aqueles que são rejeitados pela sociedade. Esse trabalho que você faz, isso é você como, entre aspas, judeu, indo atrás dos gentios, se assentando à mesa com os gentios. Então é isso que o apóstolo Paulo ele vem nos ensinar, que não importa em qual posição a gente esteja. A gente pode ser pastor, como pode ser aquele irmão que cuida da porta. Todos nós temos que entender que Deus se manifesta de diversas formas. E nós sentar à mesa com outras pessoas que sejam diferentes de nós, mas que estejam ligadas em nós através da fé, isso é a pluralidade de Deus. É isso que eu entendo como pluralidade de Deus. Nós podemos realmente sentar na mesa com uma pessoa diferente de nós, mas que tem os mesmos conceitos e preceitos da Bíblia, né, que professa Cristo, e a gente olha com um olhar de irmão para o outro. A gente não olha com um olhar de julgamento se o cabelo está maior ou a roupa está dessa forma. Lógico que tem alguns ajustes que a gente vai tendo através do Espírito Santo na nossa vida. Ele vai nos ajustando conforme, né, a vontade dele, mas que a gente possa olhar para o outro, né, e entender que só porque ele é diferente de mim, quem sabe em alguns aspectos, né, ele é meu irmão. Tanto é que a minha vida inteira, até o momento, eu era um arminiano ferrenho, né? Hoje eu nem sei se eu sou mais arminiano ou se eu sou calvinista ou se eu sou meio termo, não sei. Mas, e não importa também, né? O que importa é que a gente venha usar as palavras das Escrituras para nós sermos pessoas melhores, tanto para Deus quanto para o outro. E uma frase que eu ouvi um pastor falar, e eu acho muito interessante, que ele falava assim: muitos falam, eu sou feliz com Jesus. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: será que Jesus está feliz comigo? Então, é essa que é o olhar que Deus está nos pedindo hoje. Porque feliz com Jesus, a gente não tinha nada. Jesus nos deu a salvação. Se ele não nos der mais nada, a salvação já é ótimo, já é tudo que a gente precisa. Mas ele ainda é misericordioso e nos dá mais. Mas será que Jesus está feliz conosco? Será que Jesus está feliz comigo? Será que eu estou olhando para o meu amigo, meu vizinho, que é um gentil na era moderna, e eu estou olhando com misericórdia para ele? Então, é isso que eu tinha para falar, né, nesse assunto, e vou passar a bola aí para o Arthur aí para quer falar alguma coisa? Aqui, na verdade, eu vou fazer aqui o arremate, o ponto final desta parola, porque, afinal de contas, a de número 236 já foi incrível, foi maravilhosa. Já estamos aqui há 1 hora praticamente conversando, e para variar, a gente não viu o tempo passar. Sinal que o papo tá bom, o papo tá gostoso. E para você que nos acompanhou até agora aí, o nosso muito obrigado. Faz o seguinte, ó, já deixa aqui o seu joinha, compartilhe este conteúdo com as pessoas que você ama, porque afinal de contas esse é o nosso objetivo, é fazer com que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas. Você quer saber mais sobre o nosso trabalho, sobre esse ministério, sobre aquilo que nós já conversamos? Entre lá no www.osparoleiros.com.br, lá você vai ficar por dentro de todas as 235 parolas anteriores, nos nossos mais de quase 6 anos, né? Já estamos na 6ª temporada desse canal, então fica aqui o nosso convite para você maratonar, quem sabe, os paroleiros, enquanto você faz o seu passeio à beira-mar, lá no pôr do sol, molhando os seus artelhos neste inverno. Não é isso, senhor? Podemos ir embora, então? Depois desse teu
fim desastroso na fala, sim. Luquito, obrigado, cara, pela tua presença aí. E quem sabe já ficamos aqui com a porta aberta para uma segunda participação, né? Na terceira, você já pode pedir música, tá? Gente, muito obrigado aí pelo convite. Desculpa os desajustes, né, a primeira vez. Mas o que eu mais gosto é realmente conversar com pessoas que amam de Bíblia, conversar sobre Bíblia. Né? A gente não sabe de tudo, mas por isso que isso é a comunhão e isso é a igreja. É aprender um com os outros e um com os outros sermos mais parecidos com Cristo. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Will. E conte comigo sempre. Precisando, estamos aí. Beleza, Boa. e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Deus Tchau, tchau. abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.